Muito bem, gente. Paz do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe o seu coração, né? Que a bênção de Deus esteja sobre você, sobre a sua vida. Eu quero profetizar, desejar, né, que hoje seja um dia muito abençoado, um dia em que Deus consiga trazer ao seu coração e para a sua vida a resposta que você necessita. Talvez não seja a que você quer. Talvez seja uma resposta de Deus não da maneira que você deseja. Mas os caminhos de Deus, eles são diferentes dos nossos. Às vezes nós estamos caminhando por um caminho, Isaías 55 fala sobre isso. E a Bíblia diz que os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos. Os pensamentos do Senhor são diferentes dos nossos pensamentos. E às vezes nós estamos caminhando em uma direção, no nosso caminhar, nós temos uma visão daquilo que estamos pretendendo ou tentando alcançar, e estamos com, muitas vezes, o pensamento fixo naquilo que nós podemos alcançar. E às vezes oramos a Deus para que Deus desça até os nossos pensamentos, os nossos desejos ou nossas vontades, e muitas vezes é frustrante isso. Por quê? Porque Deus está num outro patamar, a Bíblia diz que num outro caminho. Então Deus também tem outro pensamento. Por quê? Porque Deus vê de forma diferente. Às vezes eu fico pensando, quando eu comecei a orar, eu comecei com o objetivo de buscar algumas coisas para a minha vida. Mas se eu fico olhando hoje, depois de 40 anos de vida cristã, naquilo que eu comecei a orar, muitas daquelas coisas eu não recebi a resposta de Deus. Mas a oração, ela me levou a compreender aonde Deus queria me levar. E de onde eu posso entender que eu obedeci a Deus ou recebi uma resposta de Deus, veio muito melhor. Não veio da minha maneira, não veio do meu jeito, mas veio da maneira de Deus e do jeito de Deus. E muitas vezes, nossa visão é limitado, o nosso caminhar é limitado. Por isso que é tão extraordinário quando nós entregamos a nossa vida, os nossos caminhos a Deus, os nossos pensamentos, Deus vai trazer uma resposta talvez muito diferente do que nós pensamos ou pedimos. Porque Paulo chega a dizer isso em Efésios, capítulo 3, na oração da família, ou pela família, ele diz que Deus é poderoso para fazer abundantemente, muito mais, de forma diferente, o que nós pedimos e pensamos. Por quê? Pelo poder do Espírito Santo que opera em nós. E isso é tão maravilhoso, porque quando a gente olha Romanos 8, 26, quando fala do Espírito Santo, nesse ambiente de oração, Romanos 8, 26 diz assim, ó, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis ou com palavras inexplicáveis. E aqui entra muito a oração em línguas. Mas a Bíblia diz que nós não devemos parar de orar. Mesmo não sabendo como orar, a gente ora até que a gente entra num limite do Espírito Santo, em que ele começa a interceder pela gente. Porque aí haverá uma mudança de mentalidade. Eu lembro que uma experiência muito grande que eu tive, uma pessoa me fez muito mal. E eu um dia comecei a orar contra aquela pessoa. Declarar palavra contrária, palavra ruim contra aquela pessoa, um tipo de justiça própria. E naquele ambiente de oração, Deus mudou meu coração. E Deus me mostrou que aquele tipo de oração não era verdadeira.
Era uma oração de quem não sabia o que estava orando. E naquele ambiente de oração, Deus mudou meu coração para mim amar aquela pessoa, para mim abençoar aquela pessoa. Então, muitas vezes, nós começamos a orar e não sabemos como orar. Mas o Espírito Santo, ele começa a interceder por nós, porque ele sabe quais são as intenções do nosso coração e qual é a resposta vitoriosa de Deus. Então, deixa eu profetizar hoje no seu dia, que hoje seja um dia de respostas da maneira de Deus, do tipo de Deus, dos pensamentos de Deus, dos caminhos do Senhor. E você vai ver que é quando a resposta chegar na sua vida, talvez você não compreenda agora, nesse momento, mas mais tarde você vai compreender que é melhor a gente ter uma resposta diferente do que estamos pedindo muitas vezes, ou muito mais poderosa. E eu quero profetizar isso no seu dia hoje, na sua vida, essa palavra de bênção, uma palavra que te abençoa, uma palavra que traga a resposta de Deus para a sua vida. No nome bendito de Jesus, eu te abençoo e eu declaro um dia abençoado, a sua casa abençoada e uma resposta de Deus vindo sobre a sua vida, muito maior do que você pode pedir, muito maior do que você pode elaborar em palavras e em frases, muito mais poderosa do que você pode imaginar está vindo sobre a sua vida. Eu profetizo essa resposta de Deus no nome bendito de Jesus. Amém? Querido, compartilhe essa palavra com 5 pessoas. Ache 5 pessoas que hoje precisam dessa palavra e compartilhe essa oração. Também, não esquece de curtir a live, é importante. Toda vez que você curte ela, a live faz com que a plataforma ande para mais alguém, né? E também, se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se aí no nosso canal, para que quando nós pudéssemos, quando estamos aqui orando ao vivo, o canal mostre para você e te avisa para você orar junto com a gente, tá bom? Agora, todos os dias nós oramos a oração do Pai Nosso. Então, hoje eu quero orar com você a oração do Pai Nosso. Ore junto comigo, onde você estiver, né? Ajude o seu coração comigo em fé e ore. E diga assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, e venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é nos céus. E dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Antes, livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, de hoje para todo sempre. Amém, amém e amém. E que a bênção de Deus esteja sobre você, que você tenha um grande dia com Deus, um abençoado dia com Deus, um poderoso dia com Deus. Que Deus te abençoe.